Estamos em escatologia em tempos de crise, estudando o livro de Apocalipse. Já passamos as cartas das igrejas, já falamos de todas as 7 cartas, falamos inclusive de Laodiceia, falamos de tantas, das 7 cartas duras, mas necessárias. E agora vamos para o capítulo 4 do livro de Apocalipse. O livro 4 já nos traslada da parte da igreja visível, terrena, para o céu. Mostra então o resplendor da glória de Deus. Capítulo 4, capítulo 5, na verdade, uma espécie de unidade. Eles revelam o posicionamento da igreja perante o Senhor, da igreja pura, imaculada, sem mancha, sem ruga. Entronizam Cristo como Senhor de tudo. Vemos a autoridade e o poder de Jesus como juiz de toda a terra. E podemos ouvir e participar do louvor celestial, tanto dos anjos como dos santos escolhidos. Então vamos para o capítulo 4, o verso 1. O texto fala assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A porta de Deus, então João vê uma porta aberta no céu, assim como a porta que Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Deus abre a porta para que possamos contemplar a sua beleza, mas lembre, em João, Jesus fala: eu sou a porta. Então Jesus é a própria porta. Agora, quando nós olhamos para essa porta, nós vemos então a nossa pátria, o nosso lugar, nosso destino, não é a terra, é o céu, é onde Jesus está. Temos uma tendência muito grande para olhar o mundo desde uma perspectiva rasa, humanista. Mas depois de olhar a condição da igreja, Jesus convida João justamente a olhar as coisas na perspectiva celestial, nas alturas. Depois de tudo, nós não somos cidadãos deste mundo. Filipenses capítulo 3 fala que a nossa pátria está no céu. E em 1 de Pedro 2:11, Pedro escreve: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Este mundo não é o nosso hogar, não é o nosso lar. Tem um hino muito antigo que se canta, deve cantar ainda nos países hispanos, que fala assim: não pode o mundo ser o meu lar. Eu não sei se tem em português, mas é uma música que lembra muito isso. O nosso lugar é onde Cristo está. João capítulo 14. A voz de Jesus então ressoa no céu. A voz de Jesus, o estrondo de muitas águas, chama seu discípulo e somos guiados por essa doce voz do Cordeiro de Deus. Sua voz é a nossa direção, porque Ele é o bom pastor. O governo de Deus na história é visto neste trecho. Lembremos que Deus governa e reina sobre toda a terra. Seu domínio é eterno, Ele está acima de tudo e de todos. Quando Deus fala sobe acá, não é uma questão da ascensão da igreja, do arrebatamento, não tem nada a ver com isso. Isso é o chamado a contemplar as glórias celestiais, aquilo que está no céu, como é que Deus enxerga seu povo lá no céu. Por quê? Porque aí então vem aquela frase: eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Porque o juízo começa pela casa de Deus, o juízo começa por nós, pela igreja, e depois o mundo então será julgado. Em ambas as situações, seja o juízo de Deus na igreja ou no mundo, o governo de Deus permanece firme, inamovível, inabalável. Não podemos nos abalar, o reino de Deus continua operando mesmo nos momentos de tribulação presente. E ali então vem a visão do trono de Deus, do fluir da graça e do juízo junto com a igreja, a partir do verso 2 do capítulo 4 Apocalipse, quando fala: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos, 24 tronos, aliás, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem,
E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Alguns detalhes sobre esse trecho, do verso 2 até o verso 7. É o seguinte: João estava no Espírito, porque ninguém consegue ver a Deus com olhos físicos. Ninguém consegue ver a Deus e permanecer vivo. Lembre que o próprio Deus falou isso para Moisés. As coisas que João contemplaria seriam celestiais. Jesus é quem está sentado no trono. Sua descrição é majestuosa. Essa descrição de quem está sentado no trono é por figuras, pedra de jaspe, sardônio, porque não há como descrevê-lo fisicamente. Jesus habita na luz inacessível, como fala 1 Timóteo 6,16. Sua beleza está reservada para ser contemplada no céu, mas podemos contemplar a beleza da sua santidade, como fala o Salmo, como está escrito nos Salmos, e podemos louvá-lo por isso. Mas o trono de Deus é um trono de misericórdia. Ao redor do trono sai um arco-íris. E lembramos do arco-íris como aliança de Deus com Noé, uma aliança de misericórdia e graça, porque foi uma aliança justamente estabelecida após o dilúvio, que acabou com a humanidade. Isso está em Gênesis capítulo 9, dos versos 12 ao 17. O trono de Deus nos lembra então um trono gracioso, onde a misericórdia e a graça se manifestam para seus filhos. O trono nos ensina que o Deus que nos salvou também é um Deus que pagou o castigo que era nosso, sofrendo e padecendo na cruz a nossa maldição e condena. O trono de Deus manifesta o perdão estendido para todos. É o trono de adoção, é o trono de paternidade, é o trono de bondade. Mas o trono também é um trono de juízo, porque nós vemos relâmpagos, vozes, trovões, que nos lembra o Sinai. O momento do Sinai, quando houve toda essa manifestação do ser de Deus, a manifestação de um Deus justo, de um justo juiz. Esses são juízos sobre pecadores que não se arrependem. O trono de retribuição sobre os inimigos do Senhor, sobre os que os zombaram e perseguiram. O trono de castigo e condena sobre aqueles cujos corações não são retos perante o Senhor. Esse será o trono que os ímpios contemplarão. No Apocalipse 21, nós contemplaremos no juízo perante o trono, o juízo de misericórdia, mas aquele que não se arrependeu contemplará o trono. Eu falei o juízo de misericórdia, desculpe, o trono de misericórdia. Mas aqueles que não se arrependeram, os ímpios, contemplarão o trono do juízo de Deus. E também é um trono de poder. A presença do Espírito justamente vai mostrar isso. É representado pelas 7 tochas. Iluminam e guiam a igreja através das Escrituras. O poder do Espírito na igreja que reveste de poder, aliás, os santos para o ministério. O poder do Espírito que convence o pecador e o regenera. O poder do Espírito que santifica, que restaura, que prepara o corpo para a glorificação futura. Mas também é um trono transparente e pulcro. O texto fala da água transparente. No trono de Deus não há nada que demonstre sujeira ou bagunça. É um trono de santidade, um trono de pureza, onde o pecado não habita, mostra a santidade e pureza do Senhor. E a igreja está juntamente com Cristo, representada pelos 24 anciãos. A igreja está composta não somente pelos apóstolos, mas também por todos os crentes na história. O número 24 nos lembra, então, que a igreja é a comunidade de Deus ao longo da história. 12 tribos, 12 apóstolos. Ela envolve o Antigo e Novo Testamento, envolve os crentes de todas as eras da história. Abrange, então, também de toda língua, toda tribo, toda nação, de qualquer lugar. Abrange os lavados pelo sangue do Cordeiro derramado desde antes da fundação do mundo. No Antigo Testamento, todo sacrifício apontava ao Cristo que viria. No Novo Testamento, não precisamos de mais sacrifícios, porque o sacrifício perfeito já foi morto por nós na cruz do Calvário e ressuscitou a favor da nossa justificação. O reinado de Cristo, então, há um poder delegado. Os 24 anciãos estão sentados em 24 tronos. Tronos que estão, é claro, sob o governo do trono maior, mas estão ao redor do trono. E ancião nenhum tem poder em si mesmo. Sua investidura nasce justamente daquele que está no trono. Por isso que somos chamados a reinar com Cristo, juntamente com Ele.
As roupas brancas representam a limpeza e a santidade, as coroas de ouro representam esse poder delegado do Senhor, e é claro que estão os 4 seres viventes, que é um grande mistério, porque ninguém sabe, os comentaristas não ficam assim em acordo com relação a eles. Alguns apontam para os evangelhos, outros apontam para a igreja, outros apontam aos querubins de Ezequiel. Ao todo, nós vamos ficar então com essa dúvida, não é? Saber o que é. Mas é uma questão, é verdade, eles participam do louvor celestial. Esse louvor celestial do verso 8 do capítulo 4, nós vamos deixar então para uma próxima oportunidade. Vai ser nosso próximo estudo aqui em Escatologia em Tempos de Crise. Vamos falar então do céu como lugar de louvor. Vão ser os versos 8 até o 11. Então aguarde mais um pouco, que o capítulo 4 ainda promete aqui em Escatologia em Tempos de Crise. Então participe da nossa comunidade aqui, se inscreva no nosso canal, coloque então o sininho das atualizações e veja, nós temos uma série de mensagens, temos o BLT, temos material em espanhol também. Participe desta comunidade. Escatologia em Tempos de Crise por aqui conclui. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe você.